Caroline Martins é idealizadora do Colline Brechó e a palavra que vai nortear esse papo hoje é consciência. E não, eu não tô falando só de moda. Convido vocês a conferirem esse episódio e se inspirarem. Carol, quero te agradecer por ter topado vir aqui. Quando te mandei mensagem, né? E a tua empolgação. Mas o teu nome já vinha sendo cotado há alguns meses que a gente conversava sobre te trazer pra gente falar sobre a questão da economia circular, da sustentabilidade. Porque também é uma quebra de paradigma pra mim, que uma vez até te falei, né? Sobre a questão dos brechós. As gurias que trabalham comigo, elas consomem muito de brechó. Legal. E sempre falam, esse daqui é do brechó. E eu falo, mas gente, como assim? Porque acreditava muito na questão da energia de roupa e tudo mais. Acredito muito na questão energética. E sempre achava que, talvez não faça sentido pra mim. O que foi por terra, né? Porque já sou uma cleaner. Eu amo minhas colinas. Quero te agradecer por ter topado. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui, por chegar com uma energia tão lá em cima. Né? Sou muito empolgada. Muito obrigada. Obrigada, Mini. Fiquei muito feliz. Isso da energia, sim, né? Vamos falar, o pessoal acha muito isso. Mas tô muito feliz de estar aqui, eu fiquei muito empolgada. Como eu dei, né, um spoilerzinho, eu comentei ali que tava no meu Mural dos Sonhos, né? Um dia participar de um podcast, tô muito feliz de estar realizando isso, assim. É muito legal estar aqui, tô bem feliz. Bem empolgada, ó. Energia lá em cima. E só tá começando. Então, vamos começar falando sobre a questão da importância da economia circular, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão da sustentabilidade, da necessidade da gente ter esse olhar sustentável, né? Em tudo que a gente tem, que a gente atua, enfim. Sobretudo, o que a moda pode contribuir para a economia? Parece ser coisa bem diferente, né? Sim, parece. Moda e sustentabilidade. Aí eu geralmente penso em alguma coisa tipo, tecido feito com plástico, alguma coisa que vai além na questão da inovação, mas não, a gente pode ter um pensamento mais próximo, né? Mais pé no chão, né? Exato. Que não seja tão mirabolante, inovador, como um tecido feito de plástico. Exato. A questão, assim, quando eu entrei no brechó, eu nem sabia em que mercado, bem dizer, eu tava, assim. Porque eu entrei por uma necessidade financeira, simplesmente pra desapegar as roupas ali. Aí depois que eu retomei ele ali como empresa. E daí comecei a estudar mais sobre isso e daí ver, eu tô dentro de economia circular, tô dentro desse nicho, tô dentro da sustentabilidade. Daí que eu comecei a entender onde que eu tava. A questão da economia circular, assim, do brechó, sustentabilidade, qual é o papel dele hoje, assim, né? A moda circular. É prolongar a vida útil das peças. Então, a gente vai muito também, às vezes, pra esse lugar de, tipo assim, tem que ser muito... O que eu vou criar de novo pra resolver o problema? O que estão se fazendo lá em outro país, o que estão fazendo... Mas a gente pode atuar localmente, né? Então, isso é muito importante, assim. Então, a questão da moda circular, ela tem esse trabalho de prolongar a vida útil das peças. Não vai resolver todo o problema que a indústria da moda causa, que hoje é a segunda indústria mais poluente do mundo, perde só para a indústria petrolífica. Então, é algo, assim, muito real, assim, que o descarte de lixo têxtil no mundo é 92 bilhões de lixo têxtil, em média, descartado por ano. E no Brasil cai um pouquinho, mas fica na casa dos milhões ali. Então, é muito grande isso, assim. Então, o que a gente faz? A gente não vai resolver o problema da indústria da moda. Não vão parar de produzir peças novas. Talvez esse nem seja o objetivo mesmo. O objetivo é fazer as pessoas repensarem sobre e prolongar a vida útil das peças. Porque hoje a gente usa, em média, 8 vezes uma peça de roupa. Ela tá quase que descartável. Como assim 8 vezes, gente? Tem estudos que, em média, 8 vezes a gente usa antes de não... Depois de não querer usar mais ela, assim. A gente usa, em média, 8 vezes. Batida. Já usei demais. Isso, claro, acredito muito... Já gastei o look. Isso, e eu acho que isso muito por causa das redes sociais também. A gente sai, posta...
Tá, já postei esse look, não vou usar de novo. Mas a roupa, ela não é descartável. Se tem uma coisa que não é descartável, é a roupa. Então, a gente tem que prolongar a vida útil delas. Então, eu acredito que o trabalho, assim, da moda circular vai muito nessa linha, assim. E da gente abrir, assim, a mente pra repensar. Normalmente, a pessoa que ela entra no brechó… Eu tenho muitas clientes que são a primeira vez delas no brechó, assim. Acho que muito pelo formato do Colline, como que ele é, a pessoa se sente convidada a comprar. Essa era a ideia, né? A ideia é pegar aquela pessoa ali pela primeira vez e… né, fazer com que ela… Introduzir ela na moda circular. Perfeito. Pescar ela ali. Perfeito. Então, daí a gente começa a repensar sobre outros consumos, assim. Daí não tem… Depois que tu sabe, tu tem uma informação, não tem mais como tu, né, ignorar ela. Como é que funciona, assim, tipo, tu falando sobre esses dados do impacto da indústria da moda, me deixa bem chocada. Eu não sabia, desconhecia total esse dado. Mas… qual é o impacto real que isso acaba trazendo pro mundo? Porque se a gente pensar, pra gente é uma coisa muito distante, Sim. né? A indústria da moda, daí tu pensa em grandes marcas que usam tecido, que não é um tecido que se mantenha durante muito tempo, uma roupa mais barata, né? Geralmente é isso que me remete. Mas qual é o impacto que isso tem no mundo, de fato? Onde que é descartado? Como é que funciona isso, assim? Tem a questão, assim, o impacto real mesmo, a questão da poluição mesmo do meio ambiente. Então, pensa que um tecido, né… Normalmente, a gente não tem muita informação de como descartar uma peça de roupa. Então, por exemplo, se eu usei, eu faço o quê? Eu não quero mais ela. Mas exato, é isso. Enquanto tu fala, me remete muito à minha experiência, que isso. a cada, sei lá, 2, 3 vezes por ano, eu faço uma limpa no meu guarda-roupa e eu dou essas peças. Isso, exato. Dou. Teve, assim, pouquíssimas vezes que eu anunciei nas minhas próprias redes coisas que eu me desapegava. Sim. Mas aquilo parecia pra mim que não estava certo, porque eu poderia doar. Não ia fazer a diferença na minha vida os R$20 ou os R$30 que eu fizesse aquilo. Então, eu sempre doava. Isso é muito interessante ouvir tu falar, Mini, porque tem muitas clientes que desapegam lá, porque o Colline principal, o formato é a consignação, né? E delas, tem pessoas que se sentem mal por fazer dinheiro com isso. Mas, assim, são coisas diferentes. Então, assim, o doar já é maravilhoso, né? Só que a questão do desapegar, por exemplo, em um brechó, tu vender, tu tá criando uma renda, assim. Então, que nem ali no caso, a pessoa vai desapegar comigo, ela também tá fomentando ali o comércio local, ela tá fazendo uma renda pra ela, pra fazer outras coisas, pra ter outras atividades. A renda é importante. Ainda quando se fala de mulheres, mais importante ainda. Então, tipo assim, é importante isso. E vão ter peças que vão ser pra doação. E vão ter peças que não vão ser pra doação e que elas vão ser descartadas. E como que descarta isso? Então, hoje a gente não tem muitos pontos e não tem muitas divulgações, assim, de pontos de coleta, de descartes. Então, a gente tem alguns lugares. Existem empresas que têm pontos que tu consegue descartar, por exemplo, jeans ou algum tipo de tecido específico, ou quando é algodão, porque tem tecidos que eles não são reutilizáveis. Então, por exemplo, tem tecidos que tu consegue reaproveitar ele, assim, por exemplo, algodão, jeans, mas tem uns que não são e eles são de plástico, tem outras coisas envolvidas. Mas a questão da doação, ela já é um ponto, ela já é importante. Só que tem tecidos que tu não vai conseguir doar. E daí é importante tu entender onde que tu descarta ele. Nunca no lixo comum. Porque o lixo comum, ele vai lá pro solo e o lixo têxtil, ele tem muitos poluentes. Então, ele vai poluir o solo, que vai poluir a água, que vai poluir tudo. Então, e hoje em dia tem lá o deserto do Atacama, né? Que é no Chile, se eu não me engano. Isso. Que já tem uma visão até satélite da quantidade de lixo de peças descartáveis, de peças descartadas, de lixo têxtil. Então, a questão do descarte acelerado, ele gera isso do lixo, que chega uma hora que tu não consegue mais não tem onde corrigir, colocar. não tem onde colocar. Então, tu tendo essa questão da reutilização, da prolongação da vida útil das peças, de um descarte correto, tu vai eliminando esse tipo de lixo, essa poluição, né? Que, na verdade, ela volta, assim, pro meio ambiente. E é muito louco a gente falar sobre isso, porque se a gente pensar as semanas de moda, né? A cada nova estação, e quando a gente fala em nova estação, seria basicamente ali dividir em duas grandes estações, né? De verão e de inverno, né? Então, isso a gente tem tendências novas anualmente, pelo menos
2 vezes. 2 vezes. É uma loucura, né? A minha visão sobre isso, que né, a gente falou assim, cara, a gente como brechó, a gente não vai resolver esse problema. A gente vai resolver uma parte dele. Mas acredito eu que o melhor caminho seria um limitador de quantidade de peças. Cara, vocês, como empresa de moda, vocês têm um limitador para produzir. Claro que aqui a gente entra no ponto de faturamento, de, né, como que funciona o nosso mundo hoje, enfim. Mas teria que ter um limitador, uma fiscalização sobre isso, porque é um consumo desenfreado. Hoje em dia a gente também tem algumas redes sociais que favorecem isso. Então, a gente também tem muitas pessoas, assim, que influenciam esse consumo, assim. Então, é só desenfreado. Então, às vezes, tu olha um perfil, é só consumo, assim, sabe? Então, isso, daí tu começa, eu acho que eu preciso disso, acho que eu preciso daquilo, coisa que tu nem precisava. Então, antes, tipo, na época, antigamente, né, um tempo atrás, as roupas eram mais duráveis, eram coleções menores. Então, hoje em dia, é muito rápido, a moda é muito rápida. Hoje em dia, uma tendência, ela dura, às vezes, semanas. Sim! Antes, uma tendência, ela durava 1 ano. Tipo, eu olho as fotos, por exemplo, dos meus pais, eles usavam a mesma calça jeans o ano inteiro. E era tendência o ano inteiro. A calça jeans com camisa branca, por exemplo. E volta, né? E volta, exato. E a moda, ela volta. Ela é cíclica mesmo, E é maravilhoso, dá uns 20 anos pra ela voltar. Tu sabe que dá uns 20 anos dá uns 20, 10 anos pra voltar. Que nem agora, a gente tá em 2025. 2015 não é moda ainda. Tá voltando talvez daqui a uns moda 10 dos anos. anos 2000. 2000, que é isso. Gente, é mais ou menos uns 20 anos pra tendência voltar. Porque eu lembro que a primeira vez que eu tive esse contato, assim, de tipo, da moda voltar, foi da minha mãe. Eu acho que eu tinha, sei lá, talvez uns 10, nem 10 anos ainda, eu acho. Eu lembro até onde a gente morava. Então, como eu saí de lá com 8, possivelmente eu tinha menos que 8, entre 7 e 8. E eu lembro dela falar que aquilo era da minha avó e não sei o que era da bisavó, que usavam há tanto tempo atrás, e que as coisas voltavam. Eu lembro muito, porque aquilo não foi muito claro pra mim. Naquela... Como assim volta? Como assim volta? E volta. A moda volta. E hoje, pra mim, eu tenho muito isso muito latente, assim. Tipo assim, sim, claro, eu tenho 36 anos, então eu já vivi pelo menos a volta e de várias coisas. De algumas modas. Exatamente, de várias modas. Que via minha mãe, que eu mesma já vivi, enfim. Até o biquíni de crochê, Até o biquíni de crochê, total. Entendeu? Que, tipo, depois daquilo foi tipo, ai, que horror, o biquíni de crochê. E agora, a cintura baixa, veio meio assim, né? Aí ficou mais num nicho ali, né? A cintura baixa. Eu não aderi, né? A cintura baixa não valoriza, né, gente? Não valoriza, Aquela calça pantacur, que foi aquilo? Aquilo surto foi também. Um horror. Surto, Eu lembro da minha calça. Eu tenho ainda uma que eu ainda tenho que Eu lembro das botar calças pra circular. Capris. Tipo sim, assim, no meio da canela. E voltou meio da também. Canela, que tá voltando. Tá voltando. Tem umas que voltam e ficam lá no comercial, né? Que daí tem isso quando a indústria lança, né? Fica lá e depois vai descendo, assim, né? Aí vai da gente aderir ou não. Exatamente. E eu hoje, pra mim, eu tenho muito claro. Claro, né? Depois de um tempo, depois de uma idade, tu começa a pensar o que faz e não faz sentido pra ti. Isso. Não é só Isso já é um grande passo. Tu pensar sobre isso. Então, tipo, as pessoas, às vezes, quando desapegam lá, elas olham, desapega a primeira vez. Aí começa a ter o retorno ali, né? O financeiro, do crédito e tal. E daí, até esses dias, eu vi Carol, da Nath até, né? Carol, agora eu olho no meu roupeiro, eu vejo tudo que eu posso desapegar. Então, o lance de manter as peças guardadas também... Tem isso, eu já ouvi da minha mãe. A moda volta, vou deixar guardada. Gente, mas bota pra circular, assim. Isso é uma energia parada também. Tu ficar com aquela energia daquela peça. E, cara, roupa e peça, ela só tem... história se ela for usada. Essa blusa aqui, ela só vai ter uma história. Ela vai ter uma história porque eu usei ela no podcast. A tua vai ter... Então, se ela estiver lá guardada no meu guarda-roupa, não vai ter nenhum sentido, assim. Eu acho que é muito sobre isso também, sabe? De tu ter histórias com as roupas. Perfeito. Então, eu sou muito a favor dessa questão da circularidade mesmo. Bota lá, daí pega outra peça, e daí compra, e daí vai Naquele momento não faz sentido. Naquele momento não faz então sentido, depois vai fazer sentido pra outra pessoa. Perfeito. E é muito legal quando a pessoa olha lá uma peça, ela... Gente, eu tava... Ontem mesmo eu vendi um vestido, ela... Nossa, eu tenho um vestido da mesma cor, eu tava procurando igual. A pessoa coloca, parece que foi pra ela. E não tava fazendo sentido pra outra pessoa. E a peça parada, ela também estraga, né? Fica dobrada ali, mancha, às vezes cria alguma umidade, alguma coisa assim. Então, só que eu acho que isso a gente tá caminhando, assim, né? Aqui, a gente tem que avançar mais. E por isso que eu gosto de usar o brechó mesmo, assim, o nome brechó. Porque é uma mudança de
concepção cultural e uma percepção, Uma né? percepção, exatamente. Assim, tem pessoas que entram lá e não acreditam que é um brechó, né? É uma boutique, é um brechó. Tá, mas é roupa nova? Tem, porque a pessoa às vezes não usou, mas é um brechó. Eu gosto de deixar isso claro, assim. Porque a gente até… É moda circular, né? A gente deixa mais bonitinho, assim. Mas acho que a gente tem que se acostumar com isso, assim. Que brechós são bons, que brechós têm qualidade. E eu acho que quanto mais a gente utilizar, melhor, assim. A gente vai repensando. E as empresas de moda, elas podem ter pilares sustentáveis. Então, para fazer circular dentro ali do próprio negócio. Usar os brechós como meio de sustentabilidade. E daí tu já fortalece outras empresas. Então, elas não precisam elas criarem daqui a pouco um brechó. Elas podem usar brechós menores, daqui a pouco até das regiões, pra destinar ali e usar também como um pilar de sustentabilidade, né? Eu lembro que teve alguma empresa, não sei se foi a Levi's, talvez, de jeans. Tipo assim, traga o seu jeans. Sim, aí o Concha fez também. E ganhe desconto. Também, pra ter esse descarte lá, né? Não, dá pra dizer que é um descarte, né? Porque um descarte, o descarte correto, assim. E bem interessante isso, né? Flui super bem. E daí eles mesmos já dão esse destino correto, porque acredito que isso seja o importante. A partir do momento que tu lança algo novo, de produto físico, por exemplo, no planeta, tu tem que pensar no fim daquele ciclo. É aí que tá o problema. Se as pessoas lançam, eu vou lançar, vou criar um produto, eu vou produzir algo, vou criar um microfone. E qual vai ser o fim dele? E daí aquele fim, normalmente não é de responsabilidade de quem lançou aquele produto. E fica no planeta. Então, a questão dos brechós também, eles fazem muito esse papel de dar um fim ou prolongar a vida útil das peças para peças que estão ali, que as próprias empresas que criaram não pensaram no destino e no fim. E claro, aqui a gente não entra no mérito, assim, de quem é essa responsabilidade, né? De quem é esse papel. Mas é algo que tem que ser repensado. A partir do momento que um produto ele é lançado, ele é criado, gente, ele vai ficar no mundo e no planeta, ele vai ter algum fim. Então tem que pensar no menor impacto negativo, né? O que tiver menor impacto. É a responsabilidade. É a responsabilidade. Então as empresas que fazem isso do jeans, tem a questão de perfumaria também. Tem empresas, né, que tu leva lá o teu vidro, a tua embalagem de perfume. Então, é a logística reversa, né? Tu dá um fim. O brechó tem muito isso. Ele faz a logística reversa das empresas de moda que não dão um fim para aquela peça. Eu acredito muito nisso, assim. E hoje, tu vendo, assim, o Colline como ele tá. Qual é a sensação, assim? Porque é super recente, né? Super recente. Eu falo que, assim, o embrião do Colline, ele foi em 2021. Com o meu Instagram de desapegos. Mas o Colline mesmo, ele existe há menos de 2 anos. Há 1 ano e meio. Eu lancei ele em março do ano passado. Então, até esses dias eu postei nas redes sociais que eu atingi lá uma marca de seguidores. Eu vi. Tu viu? Gente, ano passado eu tinha 200 seguidores. E tiveram seguidores do Luquinho Novo, né? Que era o meu Instagram de desapego. Então, ele é novo, ele é recente, assim. Mas eu acho que ele tá crescendo, assim, pela conexão mesmo que eu vou gerando com as pessoas. E eu quero muito crescer na própria região mesmo, assim, sabe? Me conectar com as pessoas. E, cara, vendo o crescimento é uma consequência das relações, do impacto. E eu tenho ele com um propósito mesmo, assim. De realmente fazer as pessoas repensarem. Eu sou de brechó, né? Eu me visto toda, né? De brechó sempre. Então, é algo que, assim, eu olho pra ele. Eu sei que ele não tá onde eu quero que ele esteja, né? Porque eu sou bem ambiciosa, né? Mas ele já tá muito mais do que eu imaginei que ele estaria nesse mesmo período desse ano, assim. Ano passado, eu não tinha loja física. Eu tava me organizando pra uma feira na praia, porque eu tava apavorada, pensando como que eu vou vender no verão, sem loja física, as pessoas na praia, eu preciso estar lá. E daí eu fui pra lá. Então, e surgiu assim, esse ano, a loja física alavancou muito. Assim, o pessoal ainda não acredita. Tem muitas pessoas que não acreditam mais no físico, né? Mas ele é um potencializador. Mas, com certeza. Sozinho, não. E quando a gente fala sobre as coisas serem cíclicas, eu acredito que até isso. Até isso, o físico voltando, né, com força. Total, muito, eu acredito nisso. Muito, porque a gente é físico. É físico. A gente precisa experimentar. A gente precisa ter essa troca, tu entendeu? Porque é outra coisa, é outra experiência o físico. É difícil, assim. Eu sou uma pessoa que eu já consumi muito pela internet. Eu era pessoa… Agora eu não sou mais, tá? Mas eu era pessoa que eu comprava roupas por aplicativo, eu recebia a roupa em casa, porque eu não tinha tempo, 2 crianças em casa, trabalhando, e
as pessoas falam, mas como que tu não experimenta a roupa? Eu falo, mas é uma perda de tempo, né? Eu ir lá experimentar roupa, não. Eu quero uma coisa mais prática, que vá pra minha casa. E eu tenho isso. A minha forma de consumo hoje, antigamente era... Comprava pela internet, chegava na minha casa. E aí, quando não dava certo... Uma burocracia pra devolver, né? Pra trocar. E às vezes eu desistia. Eu, por exemplo, tenho uma bota que eu comprei pra Athena, que foi um número menor. Que daí era da Crocs, que daí tu sempre tem o C não sei o quê, C4, C não sei o quê. Que é uma função de tu descobrir o pé da criança, né? E aí, pedi a bota. E eu falei, não, eu vou deixar a bota aqui. Porque minha amiga tá grávida, daqui a pouco eu dou essa bota. Se for menina, eu dou a bota pra menina. Sim. Então, tenho isso, assim, vou dando de presente, sabe? O que não dá certo pra mim. Mas, hoje em dia, o que eu costumo fazer? Inclusive, quando eu entro em contato com as lojas. Porque eu não tenho tempo de sair e ir na loja, porque é uma experiência também. Se eu for correndo, não vai ser legal, tu entendeu? E eu tô sempre correndo. E aí, o que eu falo? Tem como tu mandar uma malinha aqui pra casa? Porque assim, daí da meia-noite às 6, eu experimento. É um formato legal também. E aí, é isso que eu tenho feito. Tanto com a roupa das crianças. Sim, quanto com as minhas roupas. Mas assim, faz bastante tempo que eu não compro roupa. Faz um tempinho, eu pedi essa malinha, tipo, pra uma loja. E aí, me mandou. E aí, eu fiquei com algumas peças. E é um formato que super dá certo. Porque as pessoas, se ela pediu pra casa, ela vai sentindo a obrigação de comprar, a pessoa experimenta, né? Experimenta no conforto de casa. No conforto, tem com uma peça de roupa questões, que tu... Exatamente. E aí tu bota, e aí tu tem a opinião de outra pessoa, se tem uma pessoa em casa. Então, assim, é outra pegada. Eu curto muito isso. Hoje, a minha forma de consumo é essa. Ai, legal. Tá. Mas, assim... Eu tenho muito essa questão que eu queria te trazer, que eu já te trouxe, que é a questão da energia das peças. Tipo, mas e aí se foi uma pessoa que não era muito legal essa pessoa, será que eu não vou pegar a energia dessa pessoa pra dar roupa? O que faz? Bota uns cristais? Bota no sal? O que eu faço? Gente, não pega a energia. Eu acredito muito, assim, que é a energia de quem tá vestindo. Então, assim, e se tu for pra uma... Mas muita gente acredita nisso, tá? Tem muitas pessoas que não... Gente, é que assim, antigamente eu cresci ouvindo, né? As pessoas da minha família falar assim... Ai, brechar roupa de morto, né? A pessoa só vai pra isso, não sei o quê. E como se aquela pessoa também não tivesse uma energia boa. Não significa, entendeu? Tipo, é um outro... A gente tá abrindo aqui uma outra janela, né? Sim. Mas então tinha muito isso. Mas tipo assim, não, gente. E a energia de quem tá vestindo aquela roupa. Se a gente for parar pra ver, a gente usa muitas coisas usadas hoje. Sim. A gente vai em hotel. Sim. A gente deita no lençol que muitas pessoas já deitaram. A gente compra carro usado, casa usada. Que é mais energia do que uma casa. Uma casa, mas não é. Tu aluga ou tu compra uma casa que já foi de alguém. Gente, claro, tu vai lá fazer a limpezinha e tal, né? Guria, tu sabe. Mas as roupas ainda tem muito isso muito. E agora tu falou, e tu sabe. Que loucura. Agora tu me remeteu a Yasmine quando tinha uns 10 anos, talvez. Não, 8. Porque foi quando a gente saiu do apartamento, que a gente queria uma casa e tal. Então, eu tinha 8 anos. E tu lembra? Meu Deus, e agora tu me jogou lá pra dentro daquela casa. E aí, eu fui com meus pais visitar essa casa. E tinha, na minha cabeça não, na minha sensação, tinha uma pessoa naquela casa andando atrás de mim. Sério? Sim, guria. A casa... Eu não consegui ficar dentro da casa. Caramba. E os meus pais tinham curtido a casa e a minha mãe percebeu que eu não tava confortável na casa. E eu falei, eu não gostei dessa casa. E eu não contei pra eles o porquê que eu não tinha gostado. Você só falou que não gostou? Só falei que eu não tinha gostado da casa. E depois de um tempo eu me senti confortável de contar pra minha mãe. Mãe, tinha uma pessoa atrás de mim. Em todos os lugares que eu andava, tinha uma pessoa atrás de mim. E ela... acreditou, tipo assim, não foi aquela coisa, me para com isso. Não, a minha mãe sempre acreditava no que eu dizia, assim. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu que tinha acontecido uma situação dentro dessa casa e tal. Sim. Que não foi legal e não sei das quantas.
E aí eu falei, meu Deus, faz Tu total sentiu? sentido. Tu é bem sensível muito, mesmo, a energia. guria, muito, muito. Então eu tinha bem. essa coisa da energia. Isso já se estendeu pra outras. Mas não, assim, Demais. a questão. Mas sim, isso da casa tem muito isso assim também. Eu nunca tinha parado pra pensar que a roupa sim. Total. Só que tem tem muitas coisas que a gente usa hoje que veio de outras pessoas, assim. Então, a questão da roupa, acho que falta a gente ressignificar mais, falar mais sobre isso também. Que não, tu veste ela com a tua energia ali, não vai… aquela roupa ali já foi lavada. Então, por exemplo, as roupas do brechó são todas higienizadas. Então, com a minha energia que é muito boa ali também, que eu coloco. Então, assim, é sempre… tu conta uma nova história com aquela roupa. Ontem mesmo eu recebi um vestido branco que foi de um casamento de uma cliente, no civil. E daí ela me trouxe, assim, deu, nossa, que vestido lindo, assim. Porque nessa época de festas, né, eu acabo pegando, assim. E daí ela, foi do meu casamento. Eu, nossa, tipo, que história que ele tem. Deu ele vai contar certo novas o histórias casamento? agora. Deu certo, que deu bom, certo. então, Vai com uma energia maravilhosa. Quem quiser casar pode pegar ele. Ótimo. Já vou contar essa história com ele. Então, assim, roupa é história, sabe? Então… Mas a energia é tu que coloca nela. Eu acredito muito nisso, assim. E hoje em dia tem muita questão que é muito circular, assim. Então, tem isso que tu mencionou ali da compra da internet. A pessoa compra, não consegue trocar, então já desapega. Então, já circula ali. Tu, usou, fez sentido por um tempo, não faz mais. Que nem isso, já usei demais. E já circula e pra outra pessoa vai fazer sentido. Mas tu sabe que… trazendo um pouco da minha experiência, assim, tipo, na TV, a gente tinha a possibilidade de usar as roupas do camarim, né? Ai, sim. E aí tinha ali, tipo, era tudo meio padrão, tudo meio igual, mudava a questão das cores e tal, e aí tu escolhia o que fazia sentido pra ti, teu tamanho. E eu, quando saí da TV, eu não conseguia usar as roupas que eu usava na TV. Porque tu entendia que era uma roupa de trabalho? Eu tive um detox. Falando isso, parece que a TV me traumatizou, né, gente? Não me traumatizou. Foi um período ótimo da minha vida, foi maravilhoso, mas foi o fim de um ciclo, tudo certo. Então, parecia que eu estava voltando para aquilo, né? Inclusive, amava o que eu fazia, né? Meu Deus, era assim, motivador, né? Acordar para fazer o que eu fazia. E eu olhava para as roupas pós, assim, né? Quando decidi pelo empreendedorismo e tudo mais. Eu olhava para as roupas e eu falava, gente, não faz sentido nenhum essa roupa. Até hoje, tá? Pra mim é um pouco difícil usar camisa. Que te remete. É que a roupa tem muito isso, assim. Não é só, eu preciso me vestir. Preciso estar coberta. Não é esse o intuito da roupa. O intuito da roupa é o momento, assim, que nem hoje pra vir aqui eu pensei qual era a cor, qual era eu queria estar confortável. E tem muito isso, às vezes a pessoa tá entrando num trabalho novo, ela chega lá, eu preciso de roupa social, E depois da pandemia também mudou muito o nosso formato de se vestir, assim, né? Então, tem muito isso, assim, porque a gente acabou ficando mais em casa, então trouxe essa questão do conforto. Mas isso, assim, da roupa te remeter a um lugar, a um ambiente, tem muito isso, assim, sabe? E isso não é, que nem tu falou, não é a questão que é ruim, né? É simplesmente, assim, tu entende que aquela roupa era para o trabalho, tem a roupa de passeio. Hoje em dia meio que se mistura, assim, né? Dependendo do ambiente de trabalho que tu tá. Mas as roupas, elas têm esse poder de fazer a gente se sentir de uma forma diferente. E fazer a gente se sentir a gente. A gente, Eu tô vestindo o que eu quero vestir, como eu me sinto confortável. Essa sou eu. Essa roupa é a minha cara. Exato. Que nem hoje em dia se usa muito, eu gosto. Hoje eu tô alfaiataria e tênis. Fica ali, tô meio socialzinha, mas tô descolada, né? Mas isso me causou o primeiro hate também na internet, né? Eu fui fazer um vídeo pra divulgar as peças que assim? tinha. Agora que eu lembrei falando, né, que tinha chego no brechó e eu tava de alfaiataria e tênis, assim. E daí a pessoa simplesmente comentou assim: nossa, o tênis destruiu o look. Daí eu fiquei pensando, nossa, daqui a pouco ela vem daquela ideia que a alfaiataria se usa com salto, se usa com escarpã e tal. Mas não, e aquilo ali era a minha forma de se comunicar. Pode se usar como também não. Como tu quiser. Então a roupa tem isso, assim, tu olhar pra pessoa e não olhar naquele lugar de tipo assim, eu usaria diferente, Não, tu tem que olhar conforme a comunicação dela. Cara, eu sei que a Mini tá usando uma manga larga, uma blusa laranja, bonita, tá comunicando moda atual, tá comunicando, né, várias coisas.
eu tô olhando pra ti, vendo como tu tá se comunicando através da roupa. Assim como uma pessoa que tá com uma blusa de banda, com uma frase, Gente, ela tá transmitindo um pensamento através daquela roupa dela. Então, acho que a gente também tem que olhar pras pessoas nesse lugar de entender como tu tá se comunicando e não como que eu usaria aquela peça, como eu acho que tá correto. Muito. E talvez isso que eu abandonei, né? Hoje, pra mim, é um pouco mais tranquilo. Sim. Tipo assim, tudo certo. Usar, né? Porque faz sentido pra mim algumas coisas hoje, né? De utilização de algumas peças. Mas tem muitas que ainda me remetem àquilo, mas me remetem ao quadradinho que eu me inseria naquele momento, né? Hoje não, muito mais. A Yasmine de hoje é a Yasmine totalmente diferente da Yasmine de 8 anos atrás. E tu sabe que hoje, inclusive, tava selecionando umas peças, assim, que ainda faziam sentido, lembrando muito de algumas coisas, assim. E aí eu pensei naquela peça quando eu acordei. E aí eu falei, eu acho que eu vou usar essa peça de novo. E é uma peça que eu escolhi ela pro chá revelação do meu primeiro filho e tal. Que amor. E era uma peça que durante muito tempo não fez mais sentido pra mim. Porque eu falava, não, até meio estranha, fica em mim, né? E esses dias eu vesti ela de novo. E aí eu falei, nossa, gostei. Se sentiu bem? Me senti bem de novo. Então é uma coisa assim que é muito de momento. Muito de momento. De como tu tá se sentindo, do teu humor. Então a roupa é isso, sabe? A roupa, ela é um meio de comunicação também. Muito, total. E isso, assim, eu não vejo problema em ter dress codes em ambientes, assim. Então eu já trabalhei num lugar que era um ambiente jurídico. Então, assim, que tinha que estar mais social. Cara, é o que o ambiente pede, assim. É a comunicação do ambiente. É a comunicação do ambiente, exatamente. Tu pertence àquele ambiente. Isso, eu não acho problema tu ter que se adaptar. Eu não sou dessa opinião, assim, que... Tá, mas eu me visto assim, aceitem, eu vou pra uma formatura de short, chinelo e blá, blá. Não, o ambiente pede aquilo ali. Perfeito. E pede porque, assim, cara, eu tô indo pra uma formatura, é um momento importante pra aquela pessoa, eu estou me preocupando. Porque tem isso, tu se vestir bem, assim, tu tá dedicando um período, um momento importante pra aquilo ali, sabe? Muito, então, concordo dá importância pro outro. Com certeza. Não vejo problema, mas a questão é que tu pode sim, né, se vestir como tu gosta, assim, naquele ambiente, e tu vai adaptando, assim, muito ao local. Total. Não tem problema se adaptar ao local, mas mantendo a tua identidade, a tua essência, as cores que tu gosta. Eu acho que é isso, assim, sabe? Total, essa tua fala faz muito sentido pra mim, muito sentido mesmo, assim, às vezes até... as pessoas olham com cara feia, né? Tipo, mas eu tenho que ir no esporte fino, não sei o quê. Que frescura. É o ambiente, assim, sabe? Não tem muito... Tu adapta conforme o teu estilo, assim, o teu gosto. Com certeza. Porque é fazer parte. Né? É pertencer ali àquele lugar. Exatamente, é pertencer. Perfeito. E o que tu percebe, assim, do que a tua vivência até hoje te trouxe pro lugar que tu ocupa? Tu falou, não imaginava tá onde tô e tudo mais. Como que era a Carol de 10 anos atrás, assim? Como que foi essa tua construção pra chegar hoje? Porque a gente fala muito sobre a questão de, tipo, a gente tá... onde a gente tá, por todas as experiências que a gente teve, pelos erros que a gente teve, pelos acertos. Mas como que foi essa tua construção pra chegar nesse momento que tu tá hoje? É uma baita pergunta, assim mesmo, né? Porque eu nunca imaginei empreender. Nunca. Eu falo assim, até comentei em alguns momentos assim, que empreender nunca foi meu sonho, mas mudar o mundo sim. Então, eu sempre tive o sonho de mudar o mundo. Gente, eu achava que eu ia, assim, resolver todos os problemas, assim. E eu sempre tive muito forte essa questão da justiça, da igualdade. Eu sempre tive... Que hoje em dia a gente atualizou muito bem o termo pra equidade. Virginiana. Olha, eu achei que era libriana. Não, eu sou assim. eu devo ter alguma coisa em Libra. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu sempre tinha isso, assim. Mas eu sempre quis construir carreira em empresas, assim. Era as portas que se abriam pra mim naquele momento. Era o formato que meus pais seguiam e replicavam pra nós. Então, eu não imaginava outras possibilidades, assim. E eu ia seguindo carreira ali em empresa. Então, eu trabalhei por CLT desde os meus 15 anos. Assim, eu comecei como jovem aprendiz muito cedo. Então, eu não me imaginava assim. E as coisas foram acontecendo, assim. Em 2021, né, que nem eu comentei ali, eu tava passando por uma necessidade financeira.
E eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Porque o que acontece? Ali, antes da pandemia, é só eu e minha irmã, né? Ela é mais nova do que eu. A gente passou por uma situação familiar e a gente se viu sem ter muito, assim, com quem que a gente vai morar? A gente passou por uma situação, assim, daí a gente foi por um tempo morar ali com a nossa avó. Daí a gente, mas não é a situação, não é o que a gente quer, a gente não quer isso pra nós. E daí a gente foi atrás de ter uma casa, um espaço, e a gente comprou um apartamento. Ela com 19 e eu com 21 anos, sem contar pra ninguém. Então, assim, você na sabia época… o que você estava fazendo? Olha, parecia que não, mas acho que a gente sabia. Mas parecia que não, assim. E daí, na época eu trabalhava na área jurídica, né? A única pessoa que eu compartilhei foi com meus colegas. Esse contrato aqui tá certo. Tipo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Que achava que não sabia, né? E daí a gente foi, assim, batendo na porta até da prefeitura. Tipo, tem Minha Casa Minha Vida, como é que funciona? E eles assim, pra quem? Pra nós. E daí a gente foi, encontramos um lugar, compramos. E ele foi entregue na pandemia. E a gente tava, né, com 21 e 19, tendo que mobiliar um apartamento. E a gente trabalhando e tal, né? E daí eu me via assim, meio… O que eu vou fazer? E eu sempre fui… Eu e a Amanda, a gente sempre foi meio desenrolada, assim. A gente se criou assim. Meus pais, eles sempre passaram muito forte essa veia do trabalho. Que eu acho muito importante, assim. Eu acredito que faz parte de quem a gente é. Com certeza. E eles sempre foram muito disso. Cara, o trabalho, tu vai conhecer pessoas… Dignifica o homem. Isso. E a mulher. E a mulher, edifica total, assim. Total. Então, eles sempre foram isso do trabalhar, de tu ser alguém, de tu ter que fazer faculdade. Eles sempre cobraram muito isso. A gente sempre foi de uma classe média baixa ali, né? Sem muitas condições, mas com essa coisa do trabalho muito forte. Então, eu tinha muito isso, assim. E daí, quando eu me via sem dinheiro na minha vida, eu não pensava assim, não vou fazer isso, eu vou fazer um bico. Então, eu já fui garçonete, já cuidei dos cachorros e dos gatos lá do meu condomínio. Tipo assim, gente, eu preciso de dinheiro, o que eu vou fazer? Cuido de cachorro aos finais de semana. Tipo, eu tenho um cachorro, pode cuidar. Então, é umas coisas meio assim. E daí, na pandemia, aconteceu isso. Só que pensa, pandemia, né, online, não tinha muito assim, não tinha festa pra eu trabalhar de garçonete e tal. Deu, o que eu vou fazer? Por que tu não vende as tuas roupas? Eu vi um episódio da Natália Arcuri, que fala sobre finanças. E dela disse, eu vi um episódio da Natália Arcuri que o cara tinha uma coleção de relógios. E ela falou, por que tu não vende teus relógios? E ele fez dinheiro com isso. Vende as tuas roupas. Deu, vou vender minhas roupas. Aí abriu meu guarda-roupa, bem empolgada já, né? Bem empolgada. Daí abriu meu guarda-roupa. Essa roupa dá pra vender, essa roupa é vendível, né? Comecei a fotografar em cima da mesa, assim. E deu, vou criar um Instagram. Aí criei. Deu o Instagram, deu, esses aqui são looks novos, né? Lookinho novo. E daí já brinca com essa coisa de, é um look novo, uma peça usada. Claro. Porque a pessoa não vê como um look novo, né? Aí criei ali, tirei as fotos. E daí, no primeiro momento, quem compra da gente é a família e amigos, né? Eu tenho uma família que é muito apoiadora, assim, né? Eu falo, a minha mãe, a minha irmã e meu namorado são a minha rede de apoio total, assim. Sempre me apoiaram, nunca acharam loucura nenhuma ideia. E daí, bem pelo contrário. Às vezes eu acho que eles poderiam ter dito, acho que isso aí é uma loucurinha. Mas eles não falaram e eu me fui, né? E daí, eu postei e começou a vender. Daí eu disse, caramba, que legal. Que legal, tem uma pessoa que eu não conheço que comprou. Que legal, que não sei. E fui indo assim, daí fui fazendo uma renda extra ali, um dinheiro. E daí começaram a querer desapegar comigo e tal. Daí na época eu tava na terapia. E daí a terapeuta falou assim, tu sabia que isso pode ser o teu negócio? E na época eu tava numa empresa que eu amava trabalhar, né? E daí tu já pensou que isso aí pode ser a tua renda principal? E eu disse, não, nossa. Eu tinha na minha cabeça que até os 30 anos eu tinha que ser gestora em algum lugar. Então eu trabalhava e me movimentava pra atingir essa meta. Quantos anos tá? 30. E agora eu sou gestora do meu próprio negócio. Que eu nunca imaginava pela minha cabeça, né? Pra mim, eu tinha que ser… E eu tinha muito essa cobrança. Mas eu não pulava etapas. Eu sempre gostei de seguir os degraus. Então, eu fui jovem aprendiz, estagiária, auxiliar, assistente, analista. Meu último cargo foi como analista. Então, eu sabia que os próximos iriam chegar. Eu sempre tive isso, assim. E o Colline é muito isso também. Eu sei os passos. Eu não quero acelerar processos. Acontecem as coisas no caminho. Mas eu não pulo etapas. Então, eu sei que no segundo ano eu tô onde eu tenho que estar. Perfeito. Tá te preparando. Eu estou me preparando. Eu quero estar pronta pra quando acontecer. Isso mesmo. Tipo assim, eu vou fazendo. Quando a oportunidade vier, eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta. Eu sempre pensei a mesma coisa. Exatamente. Então foi muito isso, assim. Então, quando surgiu de fato, lá em 2021, que a pergunta, né, tu se imagina, eu não imaginava, assim. E daí, quando as coisas começaram a voltar da pandemia, começou a atrapalhar o meu trabalho.
Porque o brechó demanda muito, assim, tem a questão da curadoria, de tu lavar, de tu costurar, de tu trocar botão, da entrega, blá, blá, blá. Tá, e tu já mandava bem nisso tudo? Fazia tudo. Tá. A roupa chegou, na época até eu não sabia precificar bem, né? Então na época eu pegava, por exemplo, a pessoa queria dizer, porque chegou um momento que acabou as minhas roupas, né? Eu não tinha mais o que vender. Aí as pessoas querem desapegar, eu digo, vou vender então, né? Só que daí, eu também entrei num lugar, assim, de um conflito. Tipo assim, comecei vendendo minhas roupas pra fazer uma renda extra. Vou seguir com o desapego. Mas daí, o brechó e a moda circular é pra desacelerar o consumo. E eu tô procurando roupa para as pessoas comprarem. Aí isso começou a minha cabeça a não funcionar muito bem. Daí começou a trabalhar meu trabalho, eu comecei a entrar nesse conflito, assim, de tipo, um conflito interno forte, assim, de tipo, eu quero desacelerar o consumo de propósito. E eu tô fazendo consumo e isso não tá certo. Aí eu pausei ele, assim, no final de 2021, deu uns 8 meses, eu acho que eu pausei. E parei, segui minha vida, assim, mas sempre tava com o Instagram ali dele aberto, acompanhando, sempre consumi de brechó. E daí, ano passado, né, final de 2023, eu tava num ritmo muito acelerado no trabalho. E ao invés de eu entender que aquele ritmo tava acelerado e desacelerar, eu queria conquistar o próximo cargo, o próximo nível, e eu acelerei o meu ritmo, tipo, eu vou conseguir esse cargo, eu vou não sei o que, blá, blá. Até que uma gestora, né, num feedback, me falou que eu era muito menina para aquela posição ali. Mesmo tendo todas as qualificações. E daí, ali me pegou, assim, eu disse, então eu nunca vou estar pronta. Por quê? Talvez eu nunca esteja naquele lugar ali, né? Porque mesmo tendo as qualificações, eu não tô pronta pra isso. E aquilo ali, eu entrei numa bad, assim, então acho que esse lugar não é pra mim. Acho que não é. Daí eu falei na época ali com a minha gestora e tal, dela, não, interpreta isso como tu às vezes é meiga no jeito de falar. Às vezes tu é muito, pessoal, então, não sei o que, e talvez tu não consiga transmitir a tua ideia do jeito que tu quer, pela forma que tu fala. Na verdade, o que elas esperavam é que tu te posicionasse de outra forma, mais rígida, como elas imaginavam que transmitia mais autoridade fazendo do jeito Y. Exatamente. E eu, gente, mas meu jeito é assim, entendeu? Daí eu mudei algumas palavras, assim, né, da questão do acho, acredito, fui fazendo alguns exercícios, assim. Só que daí me desmotivou. Não sou eu. Daí eu vou ter que me encaixar muito, assim. Daí daí fui ali, voltei pra terapia e tal. Dela, não, acho que, o que brilha teus olhos? Daí me veio o lookinho. Deu, mas então eu vou fazer como meu negócio. Não vai ser um Instagram de desapego, vai ser a minha empresa. Aí eu fiz todo o rebrand da marca, mudei o nome, mudei a logo, porque eu queria algo que me identificasse. Aí tirei o Colline do meu próprio nome ali, né? Pois é, da onde o Colline, né? Gente, todo mundo pergunta, as pessoas acham que é meu nome, que é meu sobrenome. Não é. Eu tava em conflito com o nome, lookinho novo. Virginiana, um pouquinho chata. Aí metódica. Deu, gente, aquele L alto, aquele K… Lookinho novo, parece um brechó kids, né? Eu não, nada a ver comigo. Daí eu fiquei, né, nesse conflito. Fofinho, né? Fofinho, fofo, né? Mas não o que eu queria. Porque eu queria algo mais assim… Cheguei. Poderoso. E eu queria que as pessoas… que não remetessem a outra marca, nada assim, sabe? Daí eu fiquei com aquilo do nome. Aí um dia eu acordei sábado, era umas 7 horas da manhã. Eu acordei, gente, eu preciso definir um nome, porque senão eu não vou ter brechó, né? Aí eu escrevi o meu nome no Notas. Que eu sempre fui de escrever, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre usava pseudônimo, usava meu nome de trás pra frente, essas coisas, né? Aí vai sair do meu nome, eu quero que seja a minha essência, né? Aí eu botei meu nome completo ali. Aí a primeira que eu tirei 2 letras, o R do Caroline. Aí saiu o Colline. Deu, interessante. Daí fiz outras combinações ali. Colline, deixa eu ver se já existe. Olhei ele, não existe e tal. Colline, daí fiquei nessa. Colline. Daí eu tinha muito essa questão de não ser um nome em inglês pra facilitar a pronúncia na hora de alguém falar. Porque às vezes tu vê uma empresa, tu não sabe pronunciar e atrapalha na indicação. Com certeza. Aí aquela empresa que se escreve, mas não sei a pronúncia. A pessoa nem mencionou o nome da empresa. E aquilo ali acabou. E ser simples, né, e tal. E daí eu fiquei com isso na cabeça, assim, nasceu o Colline. Daí na virada do ano até, eu me lembro, como se fosse hoje, eu olhei pros fogos de artifício, assim, eu nem tinha lançado ainda. E só me vi assim, Colline, cara, vai ser a minha empresa, assim, vai dar tudo certo. E foi assim, daí em março do ano passado eu saí da empresa. Bem doida, montei tudo assim. Bem doida. Montei tudo assim, vai dar certo, nem sabia como empreender, não sabia nada. E daí montei, Mas tu fez uma reserva de emergência? Online. Então, eu consegui fazer um acordo, assim, consegui fazer uma reserva de emergência. Legal, tá. Aí eu me planejei pra
durante um ano, que é o ano que o negócio vai rampar. Uma gestora já tinha um planejamento. Planejamento, né? Claro. Só que daí, eu saí em março, maio veio as enchentes. Ano passado. Quem que vai comprar roupa? A gente tá falando do ano passado. Do ano passado. Como assim? Aham. E daí eu lancei em março, fui pras feiras e tal, rolando. Maio as enchentes, doação a Lavonté, no Rio Grande do Sul. Quem que vai comprar roupa? Eu não conseguia nem... Gente, eu não postei nada. Sim, eu nunca vou me esquecer. Mal de vender. Claro. Eu lembro que ano passado, em maio, eu fiz uma venda pra minha cunhada, uma blusa de R$35. E eu pensei, como que o meu negócio vai se manter no meio das enchentes? E se a enchente durar o ano inteiro igual a pandemia? E como que tu comeu? Assim, tipo... Não, com a reserva. Que daí eu tinha essa reserva, porque eu me planejei. Por isso que é importante, assim, ó, tu arriscar, mas com o pezinho no chão. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aí o empreender tá me ensinando isso, que a gente realmente nunca sabe, né? Uhum. Aí eu tinha aquela reserva pra até final do ano passado. Aí veio as enchentes, eu consegui me manter com a reserva. Aí também fiz as doações, participei de tudo. E daí depois gente, mas em que momento que eu volto? Porque quando tu tá numa empresa, tu pergunta pro chefe, em que momento que a gente vai voltar? E ali eu tinha que decidir que momento que ia voltar. Daí ali é maio, abril, eu comecei a meio que voltar, assim. Aí comecei a anunciar, gente, também é o meu trabalho, né? Não tem o que fazer. E daí voltei, e daí fluiu, assim, sabe? Daí foi voltando as coisas aos poucos, assim. Eu tava online e fazia feiras, né? Em Porto Alegre, por aí. E fiz na praia final do ano. E tu usou uma frase que eu sou bem... Não foi ousada que tu falou, ambiciosa. Ai, sou. Onde que tu quer chegar? Nossa, gente. Não, às vezes eu falo, né? Não falo muito, assim, né? Mas eu falo ali pra minha rede, assim, né? E daí eles falam, Jesus. Às vezes o meu namorado olha pra mim e fala assim, tá, o que tu quer ouvir, assim? Porque não quero te desmotivar. Ele fala assim, meio com cuidado, assim. Aí esse momento é o momento que eu apoio, é o momento que eu te chamo pra realidade. Isso, tipo, cara, o que tu espera foi de tipo mim podcast, nesse momento? Sabe? Isso, é bem isso. O que tu espera? Eu não, pode largar a real, porque eu sei que não vai me desmotivar, eu sei. Eu mato no peito, só não tem problema. Então, eu tenho algumas ambições, assim, com Colline. E, assim, a numerologia do Colline, um pouquinho meio bruxinha aqui, é de pioneirismo. Então, assim, eu fiz a numerologia. Por isso até que eu uso o brechó junto. Uma pra destacar o brechó, que ele é um brechó. E outra que daí já, né, que ele já destaca. Tem essa questão da numerologia do número 1, que é pioneirismo, liderança. Achei que não fizesse muito sentido, assim, mas faz total. Então, eu quero abrir espaço, assim. Então, surgiu oportunidades de eu ter um brechó em Porto Alegre, em lugares consolidados, que Porto Alegre é mais forte, isso do brechó. Vamos se desafiar um pouquinho, vamos construir em Gravataí, amplificar os que já existem, que já são muito bons, e eu quero ser como junto, assim, né, como uma força. Mas dentro de 5 anos, que eu faço, assim, por ano, né, cada ano eu pensei assim, o ano passado era se manter, vamos ver se vai rolar. Esse ano era dominar um pouco mais a região. Quero ser mais conhecida. Eu quero que, assim, quando a pessoa falar brechó moda circular, venha o Colline na cabeça, assim. E daí, vamos ampliar, vamos conhecer os empresários da região e tal, conseguir. Pro ano que vem, agora, né, que vai entrar, eu quero conquistar algumas coisas e abrir mais o espaço. Então, existem premiações que brechós não são considerados. Então, quero abrir espaço para considerar. Acho que é importante a gente reconhecer isso. Por mais que esteja dentro da moda, ainda é um nicho a ser explorado. Um reforço ainda da tua autoridade. Exatamente. E brechó, moda circular, é um modelo de negócio antigo. Mas tem muito espaço para inovar. Porque, assim, brechó, ele vem normalmente, dificilmente uma pessoa, ela vai abrir um brechó como um investimento. Eu tenho uma grana para investir. Claro. Entendo de números, o que eu vou abrir? Eu vou abrir um brechó. Não, ela vai para outros lugares. Perfeito. Então, o brechó, normalmente, ele surge de uma necessidade financeira, assim, das donas de brechó que eu conheço, dos eventos que eu fui, normalmente é isso. Eu precisava de mais tempo com meu filho tava doente, eu precisava ficar com ele, eu precisava de uma renda extra. Normalmente é desse lugar. Então, quando vem assim,
tu não tem, às vezes, muitos dados de negócio. Tu faz assim. E daí tu segue assim. E daí, como eu vim também dessa estrutura que eu falo, que, cara, a carreira de cada um, ela é muito individual. Então, o CLT vim de empresas, que eu sempre trabalhei em empresas grandes, em várias áreas. Eu já trabalhei em comunicação, planejamento financeiro. Construiu muito quem eu sou hoje. E eu aplico tudo no meu negócio hoje. Então, assim, eu vejo que quando a gente vem de empresa pra empreender, é mais rápido. Às vezes eu conheço empreendedores que estão começando ali, que já vêm de uma família empreendedora, e isso é muito importante, muito legal. Eles têm um outro tato que é mais rápido para outras coisas. Claro. Por exemplo, a loja física. Eu ainda não sei melhor. Ai, que dia? Hoje é feriado. Eu tento ir contra o negócio local e abrir. E essas coisas eu não tenho tino. Isso eu vou testando e errando. Mas quando tu vem do. Que daí eles são mais rápidos nisso. Mas quando tu vem do corporativo, tu tem essa visão para dados e negócio, longo prazo, mais rápido. Então, tu consegue aplicar mais coisas de desenvolvimento. Então, isso eu aplico hoje. E isso foi algo que eu construí a longo prazo, assim, que eu tive, né? Mas com Colline, dentro de... Daí, pra esse ano agora, eu quero isso, assim, ocupar esses espaços, né? Estruturar time, crescer. Porque hoje eu sou uma empreendedora. E eu sei o teto que eu vou atingir com isso. E não é nesse teto. Eu falo assim, gente, eu não quero ser o brechó da 63. Eu quero ser o Colline. Então, assim, que ele seja em todos... Ir pra outros estados... E assim, eu tenho um sonho grande, assim, não sei se dá pra falar, mas de me tornar uma franquia de brechós. Então, quero ser o primeiro brechó zero lixo do Rio Grande do Sul, porque eu tenho muito forte isso da sustentabilidade, porque pra mim não faz muito sentido eu atuar dentro de um pilar pra prolongar a vida útil das peças e não dar bola pra outro. Perfeito. E produzir lixo desenfreadamente. Como o caso da Sacoline. Das Sacolines. Das Sacolines. Que eu criei justamente pra não ter lixo nas embalagens. E o que é a Sacoline, para as pessoas entenderem? A Sacoline é a sacola de TNT, que tem ali o reforço da minha marca no que eu acredito, né? Que é o que a gente veste causa impacto. E ela veio pra gente não produzir lixo com as embalagens. E hoje também a gente testa as nossas tags plantáveis, que florescem margaridas. Lindas margaridas. Então é algo que eu sei, eu tenho muito isso forte, assim. E isso, desde que eu montei o Colline, eu penso, cara, eu não quero que a minha embalagem, ela seja descartada. Eu não quero reduzir lixo e desperdício de um lado e produzir de outro. Porque daí não tá com o meu propósito. Que eu conflitei lá no passado e que depois eu entendi que é o meu trabalho e ok. E eu não tô produzindo, reforçando, estimulando o consumo desenfreado. Eu tô fazendo as pessoas repensarem e prolongarem a vida útil daquelas peças ali. Então, eu entendi esse meu propósito. Então, e daí eu penso muito isso assim. Então, eu quero ampliar o Colline para ele ser realmente uma empresa com zero produção de lixo em toda a minha cadeia. Então, hoje eu não sou, que nem eu falo, eu não sou um brechó sustentável, porque a sustentabilidade, ela vai muito além da circularidade. Então, a circularidade é um pilar dentro do modelo sustentável. Eu atuo na circularidade, fazer as peças circulares. Mas a sustentabilidade é, por exemplo, eu não consumir de fornecedores de outros estados para não emitir gás carbônico, poluentes. Então, eu consumir mais do comércio local. Então, só que como um negócio pequeno, a gente tem desafios. Então, tem o desafio de eu não conseguir pagar o preço ali que eu quero. Hoje, até a minha Sacolines, eu consegui evoluir o fornecedor e agora ele é aqui do Rio Grande do Sul. Então, é mais pertinho. Então, eu tenho essa preocupação. A gente hoje já tem o primeiro brechó zero lixo do país. Então, não poderei ser o primeiro brechó zero lixo do país, mas poderei ser do meu estado. Então, essa é uma meta muito grande que eu tenho, assim, de... Cara, e lixo em tudo, assim, sabe? Tipo, no meu café que eu faço, tudo. Mas até... eu quero reduzir. Porque tu falou da etiqueta, mas aí eu fiquei pensando, tá, mas como é que tu prende a etiqueta, que né? é hoje o único lixo das embalagens, né? Que é o lacre. Pois é. Que ainda estou em evolução também, né? Testando. E tô com a questão do fornecedor. Será que não? Eu pensei no barbante, só que daí tem que dar utilidade pra ele, né? O barbante depois a pessoa pode... então ainda tô nessa evolução. Grilo. Pois é. Mas a tag exato. Só que a tag é algo que vai pro lixo. Só que assim, ó, eu tenho que ter descrição naquelas peças, a minha cabeça não vai. E a pessoa tem que olhar e já ser a experiência fluida, né? A pessoa já tem que olhar, ela sabe o tamanho, ela sabe tudo. Mas vai pro lixo. Depois, eu sempre fico pensando, como que eu vou reduzir o lixo? Não dá pra colar na etiqueta? Dá pra fazer. Uma colinha? Com ela plantável. Daí tem a questão da roupa em estoque, né? Que às vezes sai e volta e daí se perde. Ai, tem mais isso. Mas eu quero me conectar com mais pessoas. Aprender daqui a pouco daria.
Mas eu quero me conectar com pessoas pra gente construir coisas assim, sabe? Nesse sentido. E foi muito legal isso, assim, das techs. E é isso, né? É se desafiar, né? Então, não é Pensar assim… fora da caixa. Pensar fora da caixa. Então, assim, tem pessoa… A sacolinha, ela já foi até reproduzida, né? Tem brechós que já entraram em contato comigo e falaram… Carol, eu vou fazer, tá? Vai ficar bem parecida, tá? Mas eu vou fazer. Deu, tá. Daí eu, assim… Me inspirei… Igual. Me inspirei na mesma ideia. E esses dias até me perguntaram assim, né? De onde é que veio? Como é que tu criou? Lendo. Eu uso, né? Hoje em dia eu tenho que usar a IA pra acelerar algumas coisas, por ser sozinha. Mas eu acredito muito que a inspiração e a criatividade, ela vem de outros lugares. Então, do que tu consome. Do que eu consumo. Então, assim, beber de várias fontes, assim. Então, eu me inspiro não só em brechós, eu me inspiro em um dia que eu fui lá tentar fazer cerâmica aqui. Então, várias ideias, assim, sabe? Então, a gente tem que beber de várias fontes pra se inspirar e aplicar no nosso negócio. Então, eu tava lendo um livro de marketing, então eu falava disso do reforço de marca. Então, o que eu atinjo com a Sacoline? Além de evitar mais lixo nas embalagens, eu quero estar em ambientes que eu não consigo chegar com o brechó. Então, a pessoa que ela tá usando a minha sacolinha… Tem gente que quer devolver e não quer pegar a sacolinha. Pega, porque não precisa pegar todas se tu quer. Tem pessoas que são muito conscientes, assim, eu tenho clientes muito conscientes. Pega uma, as outras me devolve, traz ela e usa, mas usa ela, usa pra usar. Porque assim, a pessoa vai estar ali com a sacola em um ambiente que eu não vou chegar naquela roda de conversa. E talvez os brechós nem cheguem naquele assunto ali, naquela conversa. Mas a pessoa vai olhar a sacola e vai, de onde é que é? Ou vai olhar e vai pensar o que você vai causar. Causa, mas em que sentido? E eu quero gerar isso sem eu estar e sem as pessoas falarem. Então, só a sacolinha ali, ela já é algo. Lançar ideia. Eu quero isso, assim, tá em ambientes que eu não consigo estar. E essa é a minha ideia, me infiltrar em ambientes pra gente conseguir repensar o consumo de uma forma geral. Que a entrada seja em brechós, que a entrada seja através de outros tipos de consumos conscientes, mas através de um leva o outro. Então, hoje eu tenho clientes que começaram consumindo de brechó e hoje elas repensam, eu compro maquiagem demais. Então, tu começa a expandir o teu pensamento em relação a isso, assim. O consumo, de fato, assim, que ele tá desenfreado. Então, por isso que, inclusive, eu entrei na moda atual. Porque já existe atualmente um descarte acelerado da moda atual. Tem brechós que focam no vintage e já fazem um trabalho excelente. Eu não saberia fazer o trabalho dessa forma. Eu me visto de moda atual. E já existe… Que faz sentido pra ti. Que é o que faz sentido pra mim. Então, assim… E tem muito isso, assim… Às vezes a gente quer replicar coisas que já existem. Quando eu comecei a entrar nas feiras, eu vi os brechós vintage vendendo muito bem. E tá aí o lugar, assim, sabe? Eu acho que eu tenho que ser vintage também. Porque não faz sentido eu ir pra moda atual. Porque tem gente que… Tem brechós que nem pegam fast fashion, né? E eu… pior, né? A gente tá incentivando fast fashion e tal. Aí depois eu pensei… Cara, eu prefiro muito mais uma fast fashion dentro do meu brechó, sendo usada por outras pessoas, do que descartada. Do que lá naquele bazar que ninguém nunca vai pegar aquela peça por ela ser de uma fast fashion. E ela vai sujar, vai se rasgar, ela vai ser descartada. Não é o cliente pra aquele local. Exatamente. Então, assim, não tem problema trazer a fast fashion, vamos prolongar a vida dela. Então, eu penso muito nisso, assim. Então, eu me encontrei. Hoje, ele é do jeito que eu acredito. E as clientes, elas são… Eu sei da minha cliente hoje, eu conheço ela muito bem. Então, quando eu tava nesses testes, eu não sabia que era meu cliente, meu público. Então, eu fui me testando. A gente só aprende testando, assim, também, né? Então, isso é importante também. E qual o principal desafio do teu negócio hoje? Hoje, o principal desafio do meu negócio… Cara, eu acredito, assim, que seja a questão de eu conseguir ter velocidade. Então, eu hoje tenho só eu, né? Então, assim, eu pego consignação. Então, cadastro de lotes. As peças vêm higienizadas, mas às vezes não. Então, tem que higienizar, tem que costurar, tem… Então, em uma pessoa, limita muito, assim. Então, nem todo dia eu vou conseguir postar como eu posto. Não vou conseguir chegar em tantas pessoas, não. Então, a questão da velocidade é um limitador pra mim hoje. Então, tem a questão do ponto físico e do online, mas eles se complementam. Tô aprendendo a jogar o jogo, assim. O ponto onde eu tô hoje, eu tô construindo ele ainda. Então, não é um ponto conhecido como brechós, como já tem em alguns lugares. O pessoal de Gravataí ainda tá associando essa ideia. Então, ainda ele já consome, mas não tanto como outras regiões. Então, a gente ainda tá povoando. Então, eu vejo assim como limitador a questão da velocidade, mais até do que a questão do ponto físico mesmo. Porque hoje, minhas clientes, elas vendem online muito. E ele vai se complementando. Mas a velocidade, sim, ter equipe, Porque assim, ó… O brechó, ele tem essa questão, a moda circular também, né? Um desafio muito grande também. Que é os preços.
né? Então, a gente hoje, eu sempre faço pesquisa de preço antes de precificar. Então, a gente não vai cobrar o mesmo valor de uma roupa nova, obviamente. Ela fica em média ali uns 60% a menos do que uma loja nova. Só que os nossos custos são de uma empresa como qualquer outra. Então, assim, aquela peça, ela tem um custo pra nós. Então, a pessoa fala, né? Ah, comprou por 2 e vendeu por 5. Cara, o meu não, assim, é uma consignação, é uma porcentagem. Então, e não é mais assim, tá? Os bazar ainda tem os de 2, de 5 reais, mas dependendo da peça é um valor mais elevado. E o custo não é 2 reais, porque tu lavou, tu usa sabão, tu usa sabonete, tu usou… a massinha de sabonete, não. Eu tenho aluguel. Então, tem isso, o custo não é aquele ali. Quando a gente aprende sobre precificação, a gente vê que o custo não é 2 reais. Então, tem isso assim. Então, tem a questão que a gente não pode ultrapassar uma margem de preço. Só que na nossa precificação, como de qualquer outro serviço, tem que estar incluído os nossos custos. Claro. Então, hoje eu tenho o custo do aluguel, do contador, das embalagens, né, das sacolines, das tags, do lacre, do cafezinho, porque eu tenho muito essa questão de entregar uma boa experiência. Do ar-condicionado, então, do investimento ainda da loja física que está se pagando. Então, é um negócio como qualquer… Se hoje uma pessoa for abrir uma loja, ela vai ter esses mesmos custos. Perfeito, isso mesmo. Só que ela vai conseguir comprar um valor elevado, porque o fato de uma peça ser nova, ela já consegue ter um ticket muito maior do que o fato da peça estar ali no meu brechó. Então, por mais que eu tenha peças novas que a pessoa nunca usou, ela já caiu… É o carro novo que saiu da concessionária. Saiu, perdeu o valor, entendeu? Então, a peça, ela tem isso. Ela é nova. Ela saiu da loja, da festival, ela já perdeu o valor dela ali. Por mais que, de fato, ela não perca o valor, mas o preço, ela já perdeu. Então, tem muito isso, assim. Então, isso é um desafio também muito grande pra nós, assim, dos brechós, que os nossos custos, eles são como de qualquer outra empresa. Mas a gente tem um limitador muito grande. É um cliente que é muito sensível ao nosso preço. Então, é qualquer valor, assim. Cara, e é 5 reais a mais, ele já dá a diferença, assim. Então, por isso também vem a questão de não trabalhar só preço e trabalhar valor. Perfeito. Então, assim, hoje o Colline, ele não entrega só uma peça de roupa. Ele entrega uma experiência, ele entrega uma comunidade. Então, quando a pessoa, ela entra ali, ela posta, ela entra no Instagram, ela já sabe a que grupo ela tá pertencendo. Então, entrega muito mais que isso. Então, isso também tem a questão da percepção do valor que vai mudando. Então, hoje minhas clientes, o foco não é tanto preço, assim. Quando acontece isso, não é minha cliente. Então, assim, tem essa questão do que elas enxergam muito mais o valor. Perfeito. Mas isso não é fácil de construir, né? Claro. É a longo prazo mesmo, assim. Perfeito. No início era mais preço. E a Caroline pessoa, qual o principal desafio dela hoje? O meu principal desafio como pessoa… Cara, eu acho que é acreditar em mim mesmo, assim. Que é algo que eu venho construindo. Mas ainda assim, às vezes, assim… Eu ainda preciso de algumas validações mesmo estando no meu negócio, assim. Então, às vezes eu acredito muito numa ideia. A sacoline foi uma, assim, que eu tirei, assim. E eu, vou colocar. Mas às vezes tem umas ideias que eu tenho que perguntar pra outras pessoas. Então, assim, por mais que ela vai falar que não é legal e tal. E eu colocar, mas ainda assim tem alguma… Então, eu até fiz esse ano um exercício numa mentoria, assim, que eu fiz, que a pessoa, assim, tenta lançar algo sem perguntar para ninguém. Lança algo, simplesmente faz da tua cabeça, assim. Mas ainda é um desafio, sabe? Então, acho que acreditar em mim é um desafio como pessoa mesmo, assim. Falar algo acreditando que, cara, o que eu tô falando, eu tenho convicção. Então, assim, por estar há pouco tempo vivendo só disso, de modo circular, há menos de 2 anos… Às vezes eu me deparo com pessoas que estão no tempo muito mais do que eu, muito mais experientes. E eu penso, eu tenho menos tempo, sei menos do que ela. Só que eu já venho dessa construção há muito tempo. Eu sempre li sobre sustentabilidade, sempre… Então eu tenho que ter mais convicção do que eu acredito, assim, pra transmitir mesmo a minha ideia no que eu acredito. Eu sinto que tem muita coisa boa aqui dentro, mas eu tenho que confiar mais quando eu transmito, assim, a minha ideia. Esse é um desafio. E quem que te inspira hoje? Assim, tipo… o que te faz inspirar, né? Quando a gente fala em quem que tu te inspira, tu pensa, grandes nomes e tal. Não, mas o que te faz inspirar, que tu pensa, é isso. Porque a gente tava falando até sobre a questão do impacto, né? Sim. Que a moda causa, tanto que tu traz na sacoline, né? A reflexão. E o que te impacta hoje? Que impacta, que me inspira, assim, de o quê? Ou pessoas? Pessoas, e o que te move? Cara, assim, eu acredito muito nas pessoas, né? Isso é algo, assim, que eu
eu sempre vou considerar ela uma boa pessoa até que alguma coisa assim não até que ela te prova o contrário. Até que ela me prova o contrário. Mas assim, uma pessoa que sempre me inspirou foi a minha mãe, assim. Porque ela sempre foi uma mulher muito corajosa. Muito. E ela criou 2 filhas muito corajosas. Minha irmã é tão corajosa quanto eu. Então, eu vejo muita inspiração nela, assim. Várias situações, assim, que ela passou. E ela... Cara, ela não falou como que ela tava saindo daquela situação. Ela simplesmente tava saindo. E aquele movimento, assistir aquele movimento me inspirou. Então, assim, às vezes a pessoa não vai falar, tipo... Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu... Não, ela simplesmente fez. E eu assistindo aquilo ali, eu... Caramba, isso é muito corajoso. É um despertar da potência. É, exatamente. Então, ela me inspira muito, assim. Eu falo as mulheres da minha vida, né? Que é minha mãe e minha irmã, assim. Elas me inspiram demais. Então, é um exemplo dentro de casa, assim. Que eu sempre tive, assim. Então, dessa questão do trabalho muito forte. De acreditar muito nisso, assim. Então, isso me inspira. E a questão de mudar, assim. De mudar, não, de fazer com que as pessoas reflitam, sabe? Eu acredito muito no poder da reflexão. Então, eu não sou aquela pessoa, assim, não sei se é autoritarismo a palavra, mas assim, cara, eu sou dos brechós, tá? Eu tenho um brechó, eu acredito na moda circular. Qualquer coisa fora disso não tá certo. Então, cara, a pessoa que consome de fast fashion, eu não vou ouvir ela. Eu não vou consumir de fast fashion. Não é o meu perfil. Tu faz esse quero filtro. ouvir, eu faço esse filtro, assim, sabe? Então, tipo, eu quero ouvir a pessoa. Eu vou comprar também roupas novas. Não é um ou outro, porque eu não gosto disso, de tu sair de uma opressão e entrar em outra. Então, eu passei isso muito forte com a questão do meu cabelo, né? Meu cabelo crespo, assim. Então, eu não usava quando eu era adolescente. Eu só usava cabelo liso, fazia progressiva, né? Daí, quando eu mudei de trabalho, eu falava assim, aproveita que tu vai estar porque eu já tava nessa construção, mas não conseguia me soltar. Porque às vezes, quando eu aparecia com o cabelo cacheado, a pessoa, nossa, cara, eu não conseguiu se arrumar hoje. E eu disse assim, toma, só tá com o meu cabelo natural. Então, era uma coisa assim. Então, quando eu tive uma troca de trabalho, a pessoa aproveita esse momento pra te desafiar com um novo, assim. E eu passei por isso. Só que eu não quis. Daí eu vi que eu tava. Agora, cabelo natural e tal. Daí chegou um momento. Essa sou eu. Exato. Foi muito forte isso em mim. Foi muito importante pra mim. Só que daí eu comecei assim. Mas eu também me gosto com babyliss. Também me gosto de cabelo liso. Só que daí parecia que eu não podia mais fazer isso. Porque daí eu entrei naquele universo do natural. Aí eu entendi que eu tava entrando numa outra opressão, né? Eu saí de uma pra entrar em outra. Então eu não quero isso. 880. 880. Então, assim, eu não sou desse perfil. Tem gente que tá tudo bem, é o perfil dele, mas não é o meu perfil. Virginiano, né? Virginiano. Aí, né? Se ela falasse isso antes, eu ia saber, mas não, né? Mas não. Então, assim, não é o meu perfil. Então, que entra muito na questão da empresa lá, que a pessoa queria me moldar e tal, e não era o meu perfil. Então, eu vejo, cara, eu sou desse perfil, assim, a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, não tem problema, tu vai comprar ali, não tem... A questão é reflexão, e é a reflexão que traz mudança. Se eu trago aqui um ponto pra gente refletir, pra gente debater, é isso que vai gerar mudança e movimento. É a troca. Não é é a troca. Não é o falar que só um sobre o assunto. É falar sobre o assunto. Eu quero ouvir de ti. Perfeito. Carol, que nem as pessoas dizem, Carol, eu fui lá e comprei a mãe às vezes chega assim, ai filha, eu fui lá e comprei... Mãe, mas isso não é um problema. O que tu comprou? Como é que tava? Gostou? Que roupa, que cores que estão usando? Me mostra. Eu quero ver. Ai, que legal. É isso, entendeu? E é esse o movimento, assim. Porque se tu falar só não vai funcionar. Quando eu te falei sobre a questão da energia das roupas, que não foi a primeira vez aqui, né? Foi numa outra conversa nossa. Eu até te falei assim, tipo... E eu gosto de ouvir. Eu sou uma pessoa... Eu falei, eu sou uma pessoa que talvez eu tenha um certo preconceito. Foi essa palavra que eu usei. Sim, verdade. E um preconceito de ser um pré-conceito. Exato. Porque preconceito é carregada de coisa ruim, né? Mas não... Na raiz da palavra mesmo. Um preconceito. Um preconceito. Por não saber. É isso. Né? Por não saber, de uma ignorância minha, né? Nesse sentido. E trazer essa sensação, né? Desse pré-conceito. E aí eu te falei, e tu, legal, não sei o quê. E falamos sobre aquilo, né? E eu falei, caramba, né? Ela não teve esse pré-conceito sobre mim. De falar sobre o negócio dela. E não é essa a questão, né? Porque eu não estava criticando, e sim te falando sobre uma sensação. E até te falei, tu tem que criar conteúdo sobre isso. E tenho mesmo. Tá lá na listinha, tenho mesmo. E dali a gente... dessa reflexão, surgiu uma ideia de solução para pessoas que pensam...
Igual, o que eu pensei, né? Exato. E que nem eu te falei no início, eu sou uma pessoa que hoje eu consumo Coline, né? Eu fiquei muito feliz. Porque eu lembrei da conversa. E eu, gente, que poder! E tem, cara, eu adoro, eu sempre pergunto pras pessoas que eu gosto de ouvir assim, é a primeira vez que tu compra de brechó? Normalmente pergunto, né? E a pessoa, não, já consumou. Quando a pessoa fala, não, é a primeira vez, eu fico, o que despertou ela a comprar? E daí eu já vou pra outras conversas. E o pior, tá? Agora eu vou te contar. O reflexo que isso teve na minha família. Não sobre o consumo do brechó. Sim. E sim sobre a roupa que eu comprei. Porque foi uma roupa super ousada. Linda também, né? Ousadíssima. Assim, um laranja mais fechado. Isso aí. Com um decote e uma saia curta. Eu falar isso, se eu falasse isso para as minhas amigas, ela falava, Yasmine, oi, nada a ver. Não, isso não faz sentido pra ti. Porque eu não sou a pessoa que uso saia curta, ou talvez eu não era a pessoa. E tu se sentiu convidada daqui a pouco a experimentar diante daquele… Até a questão do valor, já vou experimentar isso, já vou experimentar a roupa nesse formato e… E eu vou te dizer que eu vesti o look, eu adorei. E eu falei, gente, ficou lindo. Mas será que eu vou usar? Eu fiquei assim, não, vou comprar. Comprei. E aí, no domingo, agora passado, eu usei… Aí eu botei o look. Daí eu pensei, tô usada demais pra esse evento. Acho que ainda não é o momento. Salto, saia curta, decote. Gente, não. Aí eu pensei, não, talvez eu use esses dois juntos com uma rasteira pra não parecer tão wow, né? Que eu sou uma senhora de 36 anos, mãe de 2 filhos. Ai, senhora. Tá bom, E aí, eu peguei e usei a parte… eu usei a parte de cima com um short. Sim, eu uso separadinho. E o short era com laranja e rosa. Ai, aí deu um tchan. E aí eu falei, gente, ficou legal, gostei. Aí então eu introduzi aquela peça de roupa super ousada. Sim. E aí agora o próximo passo vai ser usar uma camiseta com a mini saia. Vai ficar lindo. Né? Então aí eu já comecei pra, assim, o auge da minha ousadia vai ser usar junto. Mas eu já tô focada, tá? Tá, não vai arrasar. E é muito isso, tu falou da rasteira, né? É muito que complementa o look também, assim. Então, muitas vezes tu gosta daquela peça ali, mas se tu usar ela com o acessório e tal, ela vai realçar coisas que daqui a pouco tu não quer traduzir naquele momento ali. Então, é bem como quando eu até posto, né, as fotos ali, eu dou as sugestões, assim, né? Tu pode usar com um tênisinho, tu pode usar com… Esse é o próximo ponto, porque tu postou hoje uma blusa verde-limão com uma calça roxa, se não me engano. Fiz né, eu falei, os opostos. Gente, deu bom isso aí. Gostei. Não, gostei daquelas cores. Gostou? Gostei. Ai, que bom, porque eu usei ali. Ousada? Achei ousada. Eu falei, gostei. Me pegou. Não, e é muito louco, quando eu vou montar o look, eu pego a peça, e até o exercício que dá pra fazer em casa, assim. Porque antes eu só vestia a roupa, eu gosto dessa blusa, eu gosto dessa calça, e botava, assim, eu não refletia sobre o look. Então eu pego aquela peça e eu vou passando, assim, como se fosse uma paleta de cores, assim, o que vai comer? Aqui deu match. Gente. Aí eu junto. E é assim, ó, normalmente eu comecei a colocar… O teste. Então hoje em casa eu faço isso também, eu pego uma camisa branca, eu boto na frente da calça jeans, da azul, aqui deu, acho que deu bom, assim, então eu faço esse comparativo. E até eu boto o look pronto, agora eu ando colocando, não necessariamente pra pessoa comprar o look pronto que acontece, né? Acontece mais, mas pra ela pensar com a roupa que ela tem em casa. Então, cara, quero essa blusa verde. Eu tenho uma calça roxa, vai ficar legal também. Então, eu pego a blusa porque eu sei que vai combinar. Então, é mais pra fazer isso. É teste, né? A gente vai testando os formatos também de conteúdo ali com o pessoal. É muito louco, porque assim, a gente falando sobre a questão dos testes, né? Eu vou viajar no recesso e eu não fiz a minha mala, eu sou a pessoa que eu não penso na mala antes, eu penso também na mala um dia antes, tá? Às vezes até no dia, sorry. Correndo ali jogando. Entendeu? Essa sou eu. E aí, hoje, aí veio uma mala, vou, né, atualizar, né? Vou contextualizar. Veio uma mala de um lugar que eu não frequentava há bastante tempo, um sítio e tal. Aí veio uma mala das minhas roupas minhas muito antigas. Eu tô falando de roupas da Yasmine de 20 anos, talvez. Eu tenho 36, de 15 anos atrás. E eu falava, mas será que essas roupas fazem sentido hoje? E o cíclico, né? E não sobre o fazer sentido pra moda. Fazer o sentido pra mim. Isso né? aí. Pra mim. E aí, hoje, eu olhei uma saia
e um top que eu usava, sei lá, talvez pra ir pra balada. No mercado, muito bem. Então, assim, uma saia, mas uma saia comportada, não, né, de mamãe garota aí, de mini saia, mas uma saia um pouco mais comportada perto do joelho. E um top. E eu falei, gente, eu nunca mais vou botar minha barriga de fora. Como assim? Eu não sou a pessoa que usa barriga de fora hoje, né? Já usei, talvez, em algum momento, pelas roupas que eu vi ali, eu usava. E aí, eu hoje tirei aquela roupa do armário e eu pensei, será que eu não posso usar ela de um outro jeito? Não as duas juntas, mas talvez o top com uma saia midi, de cintura alta. Total. A saia com a camiseta. E aí eu comecei a pensar de outras formas de utilizar aquela roupa que pra mim fazia sentido em um determinado momento da minha vida, mas que eu tô ressignificando. Isso. E é bem esse exercício, assim, que tu falou, é pensar em possibilidades com aquela mesma peça de roupa. Então, assim, não necessariamente tu vai usar sempre ela com aquela calça X. O conjunto. Ou aquela roupa com aquela cor, não sei o que. Cara, testa, desafio. E isso vai fazer também tu consumir menos. Sim. Então, isso vai fazer tu... Porque às vezes a gente pensa assim, cara, eu preciso ir para o evento tal. Eu não tenho a roupa para aquele lugar. Mas olha pro teu guarda-roupa, daqui a pouco aquela peça com aquela outra. Vai testando, tu lembra, teve o evento que a gente fez junto no NAMI, né? Que eu tava com o vestido rosa. Que tu ainda falou. Lindo! Meu Deus, esse vestido. Eu falei, guria, esse vestido é muito velho. Nossa, lindo! Eu amei. Todo mundo amou, né? Ficou bem impactante. E aí, ontem eu ainda usei, saí pra jantar e tal. E usei o vestido e eu falei, gente, mas esse vestido é muito velho. E aí eu tô trazendo muito essa pegada, não sei por que exatamente, do que tá acontecendo dos meus astros ou alguma coisa do tipo, mas eu tô trazendo muito isso, assim, do antigo. De ressignificar. De ressignificar o antigo, sabe? E aí, eu trazendo isso, assim, esse daqui fazia muito tempo, guria, que eu não usava, assim, que não, achava que não tava ornando, assim, sabe? E eu falei, hoje eu vou com ele. E aí, comecei a pensar em outras peças de roupa, assim, pra ressignificar, sabe? É isso aí. Ressignificar. E isso me faz ver que eu tenho muito mais roupa do que eu imaginava. E eu me lembro, claro, uma coisa vai conectando a outra, que eu sou péssima em matemática, né? Eu também, gente. Eu não sou das exatas, eu sou das humanas. Total. E eu lembro quando eu tava no colégio, que as contas de matemática... Desculpa, professores, porque eu não me lembro qual era o nome disso. Sim, exatamente, daquelas fórmulas. Mas era tipo, quando tava aprendendo, sei lá o que eu não me lembro o nome. Que daí era, fulana tem X roupas no armário. Quantos looks ela pode montar com aquelas roupas? Eu me desesperava. Falei, como é que eu vou contar isso, gente? Eu não sei. E isso é o resumo do que a gente trouxe hoje. Não, sim, tu tem que pensar em várias possibilidades pra ampliar. Tu tem X roupas. Quais são as que tu vai... As que tu consegue fazer a partir daquilo. Nossa, isso vai fazer tu reduzir muito o consumo, assim, de coisas que tu não precisa naquele momento, assim. Muito. Aproveita com... o pessoal fala muito até hoje em dia do guarda-roupa cápsula, né? Mas tem que ter a tua identidade também, assim. Então, tem momentos que tu realmente vai ir pro mais neutro, vai pro mais... Mas, assim, que dentro da tua identidade tu consegue fazer mais combinações, não só com roupas, né? Eu não sou uma pessoa consumista, tá? Zero contra, assim. Tem pessoas que gostam. Conheço até algumas pessoas. Conheço até algumas. Me dou bem até com algumas. Mas, assim, eu não sou uma pessoa consumista, assim. Então, assim, eu tenho uma questão que eu espero o produto, por exemplo, de maquiagem acabar pra eu comprar. Eu tenho isso, assim. Né? Tipo assim, cara, eu comprei um contorno, ele não é tanto do tom que eu queria, mas vou esperar ele acabar pra comprar outro. Eu tenho isso muito forte. Eu não preciso estar consumindo, assim. E isso também entra num ponto que esses dias eu andava refletindo sobre isso, do quanto que isso tira também a nossa energia, o nosso investimento para outras coisas. E isso é um pouco perigoso, assim. Então, assim, porque tu compra, tem que comprar maquiagem, tem que viver todas as experiências da vida, né? Hoje a gente fala muito de experiência, né? Tem que viver uma experiência gastronômica num restaurante muito caro, eu tenho que comprar essa make que lançou ontem, eu tenho que comprar a calça de cintura baixa que lançou semana passada. E normalmente isso fica em cima das mulheres, né? Do nosso forma de consumir. Para pertencer. Para pertencer a grupos, a lugares. Só que hoje em dia tá muito rápido, né? Então, a questão das tendências. Então, é muito mais rápido. Então, às vezes, tu parcelou algo
não deu tempo nem de tu terminar aquela parcela, já tem uma outra tendência surgindo. Isso mesmo. E daí tu vai, e tu começa muitas vezes a entrar até no endividamento pra pertencer a grupos e lugares. Até isso da questão da roupa. Pra eu estar na mentoria tal, eu tenho que consumir a alfaiataria, tenho que consumir a corrente tal, cara, eu vou consumir o que eu tenho e vou me adequando com o que eu tenho em casa. Então isso tava, né, eu acho um pouco perigoso, porque tira valor de renda, de investimento pra outras coisas que a gente daqui a pouco precisa mais no momento. Então, tipo, um curso, que nem a questão da loja física, quando eu montei, eu não tinha dinheiro, eu fiz tudo parcelado no cartão de crédito, até a gente tava conversando sobre isso, eu lembrei muito, assim, da minha história. Eu fiz tudo parcelado no cartão, ganhei coisas, então é importante a gente aceitar ajuda também nesses momentos. Então, ganhei a minha placa, ganhei o meu balcão, ganhei meu provador, e o resto eu fui parcelado, e fiz, né, eu mesmo fiz, tenho os vídeos, eu mesmo pintei, eu mesmo colei as coisas, porque eu não tinha dinheiro pra contratar e nada. E só que nesse momento eu não consegui consumir nada pra mim. Então, tipo, eu não conseguia ter o gelzinho de sobrancelha pra deixar a sobrancelha direitinha, eu não conseguia ter. Mas é isso, era o que eu precisava pra aquele momento ali. E se eu tivesse consumido com outras coisas, que talvez é o que tá na moda, é o que tá em alta, é o que me faria talvez pertencer a algum grupo ali, eu não conseguiria ter o meu negócio. Então, eu sinto muito isso, assim, às vezes a gente se distrai muito com as coisas, o consumo nos leva a esses pontos, assim, de investimento, de altos às vezes, então a gente perde ali uma parcela da nossa renda pra pertencer a grupos e deixa de pertencer a outras coisas que são importantes pra nós naquele momento. Perfeito. E isso vai pra vários lugares, assim, até em questão a relação a peso. Então, assim, tipo, às vezes a gente bota energia demais numa coisa e a gente deixa de construir coisas tão legais. Perfeito. Então, assim, esse momento é um momento meu que é pra alavancar o meu negócio. Eu vou investir o meu valor nele, eu vou investir, eu sei que vai ser por um tempo, né? Tem que negociar. Vou investir a minha saúde por enquanto nisso, até certo período pra eu atingir tais coisas. E nesse momento, infelizmente, eu não vou dar atenção pra outras coisas. E se eu tiver que estar com o cabelo desatualizado, não tô com as minhas mechas atualizadas, é isso, entendeu? Mas eu, Carol, eu preciso abrir mão de coisas pra ter outras. Então a gente também tem um momento que a gente também parece que a gente não pode abrir mão de nada. A gente tem que ter tudo. Às vezes a gente tem que abrir mão. Com certeza. Então eu tenho que abrir mão de ter todas as makes pra eu ter um meu negócio. Então é isso, assim, sabe? Tipo, fui muito pra um outro lugar, mas eu acho que o consumo isso é consumo também, são sabe? as fases que a gente passa. As fases. E que nem eu te falei, teve a fase da TV, teve a fase da festa. E aí eu trago isso. A fase das festas, a fase da TV, que eu tinha que me vestir de tal jeito. A fase mãe com barriga, que eu não comprei roupa de grávida. Não, então eu usava o que eu tinha. A minha barriga não era muito grande também, então eu conseguia usar, eu adaptava. Ganhei uma calça de uma amiga grávida, da TV também. Então, assim, a gente, né, eu não senti ali o consumo né, de quem é mãe, né, de uma gestação. Aí depois, pandemia, pijama, amamentando duas crianças, aquela coisa toda. E aí depois, mas peraí, quem eu sou? Volta, né? O que eu quero transmitir agora? Então, são as fases que a gente passa e que a gente tem que entender que são fases. São fases, como tudo na vida, como a moda, como tudo. Como tudo, tudo fase, exatamente. Exatamente isso. A gente vai se adaptando, né, construindo. Agora, a pergunta final. Que tu já tá preparado, porque tu é uma consumidora do notável. Sou muito fã. E aí, o que te faz uma mulher notável? Eu acredito que é a minha coragem. Eu tenho muito isso, assim. Até tatuei, né? Pra eu não esquecer. Porque teve um momento da minha vida ali, quando eu tive que trocar de emprego, né? Eu me vi numa situação muito, assim... Eu não sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa muito feliz, assim. Eu gosto, assim. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou empolgada. E eu me vi numa fase ali, não feliz no trabalho, assim. E daí, aquilo tava me consumindo de uma certa forma. E daí, eu pensei assim... Cara, eu tive momentos muito mais difíceis que ele... Que nem a situação lá com a minha irmã, que a gente teve que dar um peitaço. Cara, aquilo ali foi muito mais complicado que sair do emprego. Tipo... É só um emprego. É só um emprego. Tipo, não é quem eu sou. É que pra mim era quem eu era. Perfeito. Eu não sabia... Era parte da tua personalidade. Eu não sabia quem era a Carol fora do trabalho. Perfeito. Então... E daí eu pensei, cara, o que tá faltando? Cara, eu acho que eu tenho que ser mais corajosa. Que eu sempre acreditei nessa... palavra muito forte, assim. Até mencionei ali a questão da minha inspiração. Mas tava faltando coragem ali. Eu não posso
jamais deixar minha coragem de lado, porque é isso que faz o meu movimento. A coragem, muito mais às vezes que o conhecimento, que nem fala, né, que o esforço supera o talento, é muito real. Porque assim, eu posso não ter o talento, mas é esforçado, meu querido, eu entrego tudo. A longo prazo, meu querido, eu vou entregar. Então é isso, daí depois que eu saí do meu trabalho e tal, eu queria fazer umas tátuas, eu disse, eu vou fazer pra não esquecer. Eu queria fazer na mão, né, daí até a tatuadora falou, vai com mais calma, vai um pouquinho. Aí eu fiz, então eu olho assim, então sempre quando eu vou entrar em algum lugar, alguma coisa, assim, eu sempre olho, tipo, e me lembra, sabe, sempre a coragem. Então eu acredito que isso é o que me faz chegar nos lugares onde eu quero chegar, e é o que me move. Ser notável. Ser notável. Coragem para ser notável. Carol, muito obrigada. Foi maravilhoso. Que bate-papo incrível, inspirador. E é incrível como tu, falando e trazendo as tuas experiências, as tuas narrativas, me conectou comigo pequena. Eu trouxe vários exemplos de vida que eu nunca tinha falado, inclusive, né, Glória? É mesmo? Ai, nunca tinha falado. Sobre essas questões, assim, de entender quem se é em cada momento, em cada fase, né? E como isso norteou o nosso papo. É verdade. Foi muito bom, muito obrigada por isso. Te agradeço demais. Como é que foi pra ti? Ai, foi maravilhoso, meu Deus. Cara, é muito louco, porque assim, desculpa se passar um pouquinho do tempo. Imagina! Mas é muito louco, assim, esse negócio que eu falo de jogar pro universo. Gente, eu me imagino no lugar. Todas as empresas que eu trabalhei, eu queria ter trabalhado lá. E eu me imaginava entrando naquele lugar. Eu sou muito assim, eu olho a foto, eu vivencio aquele momento, pra eu saber que quando eu chegar, eu olho assim, né, tipo, cara, eu tô vivendo isso. Eu tô olhando pra parede de post-it que eu vi no Instagram. Eu tô vivendo isso. Pra a gente também não perder esse real, assim, né? Tipo, não parar de se emocionar. Isso, não parar de se emocionar. Então eu tenho muito isso, assim. Então, cara, que daí quando eu cheguei aqui, eu tô no notável, sabe? Eu tô aqui. E é o que eu olhei no Instagram, é o que eu me imaginei, é o que eu botei na tela do meu celular, um microfone bem parecido, inclusive. E eu tenho muito isso, assim. Então, as empresas que eu trabalhei, eu sempre imaginava. Eu falava, né, tem algumas ali, eu vou trabalhar lá. E a pessoa, nem sei como eu vou chegar. Mas daí eu ia lá, largava Cara, teve uma empresa que eu larguei, a chata também do rolê, né? Eu larguei uns 7 currículos antes de entrar, até ela me notar. E com Colline também um pouco disso, assim, sabe? Eu vou lá, bato na porta e vocês vão me enxergar. Então eu tenho muito isso, assim. Então, vivenciar um momento, assim, eu gosto. E de ver, assim, sabe? De sentir o que eu tô vivendo, assim. Então, tá aqui, é uma honra. Eu tô muito feliz, emocionada, né? E amor. Vou fazer todo mundo todo mundo seguir, todo mundo curtir. E que a gente faça os brechós, que nem eu falo, assim, chegar nesses lugares, assim, de inovação, de voz, porque é onde eles têm que estar. Com certeza. Então, e a gente tem que cada vez mais se capacitar para isso, tá pronta para esses momentos. E a moda circular, ela é o presente. Ela já tá aí, ela tem que ser o presente, assim, o futuro, outras coisas, assim, mas ela é o presente já. O futuro não chegou ainda. Não chegou ainda, a gente vai descobrir, exatamente, estamos fazendo ele acontecer. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Mini, amei.